O que faz um homem ou uma mulher abandonar tudo, cruzar mares tempestuosos, enfrentar inimigos implacáveis e arriscar a própria vida em nome de glória, honra ou pura sobrevivência? No imaginário coletivo, poucas figuras são tão fascinantes quanto os vikings, os saxões e os bárbaros que, com espada em punho e alma indomável, desafiaram impérios e mudaram o curso da história. E se eu te disser que algumas das séries mais populares dos últimos anos não apenas reviveram essas sagas ancestrais, mas também nos mostraram que por trás de cada guerreiro sanguinário existe um ser humano complexo dividido entre o dever à família e a própria identidade? Nos próximos minutos, vamos explorar como séries como Vikings, The Last Kingdom e Barbarians transformaram a brutalidade medieval em um espetáculo emocional e visualmente irresistível. E no final deste vídeo, vou revelar uma curiosidade surpreendente sobre a série Vikings que talvez você nunca tenha notado. Então fique comigo, ajuste sua armadura e prepare-se para zarpar. Estreada em 2013, Vikings se tornou um fenômeno mundial ao contar a trajetória de Ragnar Lothbrok, um fazendeiro que se transformou em rei, desafiando as tradições de sua tribo e o poder dos reinos europeus. A série, mais do que uma crônica de batalhas épicas, é um mergulho psicológico no espírito viking, a crença no destino, a relação íntima com os deuses e a busca incessante por glória, mesmo diante da morte iminente. Cada episódio é um equilíbrio perfeito entre cenas de ação visceral e momentos de introspecção profunda, onde os personagens confrontam seus próprios medos e desejos. A força da série está justamente nessa dualidade: mostrar guerreiros brutais que também são pais, irmãos, amantes e, sobretudo, humanos. A ambientação detalhada, os figurinos autênticos e as paisagens naturais deslumbrantes criam uma imersão completa, fazendo com que o espectador sinta não apenas o impacto das espadas, mas o frio cortante dos fiordes e o cheiro da madeira dos drácares. Enquanto Vikings explora esta expansão nórdica, The Last Kingdom, lançada pela BBC em 2015, nos apresenta um protagonista dividido entre dois mundos: Uhtred de Bebbanburg, um nobre saxão sequestrado e criado por vikings que precisa constantemente decidir a quem é leal, a sua herança ou a sua criação. É essa ambiguidade moral que transforma a série em uma narrativa irresistível. Ao longo das temporadas, acompanhamos a formação do que mais tarde será a Inglaterra, mas pelos olhos de alguém que pertence e, ao mesmo tempo, não pertence a nenhum dos lados. As batalhas são coreografadas com uma brutalidade realista, mas o verdadeiro combate é interno. Uhtred luta, acima de tudo, para encontrar sua identidade em um mundo fragmentado por guerras religiosas, rivalidades políticas e tradições ancestrais. Esse conflito existencial conecta o espectador de forma visceral à história, gerando uma empatia que mantém a atenção inabalável episódio após episódio. E se voltarmos ainda mais no tempo, para o século I, quando uma confederação de tribos germânicas ousou desafiar o poder invencível de Roma, é exatamente essa a proposta de Barbarians, série alemã lançada em 2020, que dramatiza a Batalha da Floresta de Teutoburgo, um dos episódios militares mais impactantes da antiguidade. O que torna Barbarians tão atrativa não é apenas a reconstituição histórica minuciosa, mas a forma como humaniza o conflito, mostrando que os chamados bárbaros não eram apenas selvagens, mas povos com cultura, valores e estratégias sofisticadas. A série trabalha habilmente com suspense, a tensão crescente e o jogo de espionagem que antecede a grande batalha. Cada decisão, cada traição, cada aliança secreta é revelada de forma a manter o espectador sempre à beira da cadeira, ansioso pelo próximo movimento. E o melhor, ao dar voz aos oprimidos, Barbarians subverte a narrativa tradicional, colocando o espectador do lado daqueles que, historicamente, sempre foram retratados como vilões. E agora, conforme prometido, uma curiosidade que talvez você nunca tenha notado. Na série Vikings, as cenas de batalhas frequentemente utilizam um recurso cinematográfico chamado ramping, onde a velocidade do filme é alternada entre câmera lenta e aceleração súbita, criando uma sensação de dança coreografada em meio ao caos da guerra.
Esse efeito, além de esteticamente impressionante, foi pensado para transmitir a visão quase mística que os vikings tinham da batalha. Um momento onde o tempo parece se dilatar e o destino se manifesta. Já em The Last Kingdom, a autenticidade das locações foi uma preocupação central. Muitas cenas foram filmadas em florestas e castelos reais, em vez de estúdios, para garantir a atmosfera crua e realista. E Barbarians surpreendeu ao ser produzida totalmente na Alemanha, com diálogos em latim e germânico, quebrando a hegemonia anglófona das séries históricas e provando que o público global está aberto a novas linguagens, desde que a narrativa seja poderosa e bem executada. Depois de cruzarmos mares revoltos e florestas sombrias ao lado desses guerreiros lendários, surge uma nova questão. E quando as batalhas deixam os campos de guerra e passam a acontecer nas mentes e nos salões de poder? Como séries políticas e históricas, ambientadas em tempos mais recentes, conseguem prender ainda mais a nossa atenção, revelando que a luta pelo poder nunca acaba, apenas muda de cenário? No próximo capítulo, vamos explorar obras como Peaky Blinders, Boardwalk Empire e The Terror, que mostram que mesmo sem espadas ou coroas, a ambição, a violência e os dilemas morais continuam sendo os grandes motores da história. Se você quer entender como essas séries transformaram mafiosos, empresários e exploradores em protagonistas tão fascinantes quanto reis e guerreiros, não perca o próximo vídeo! Até lá e lembre-se, a verdadeira batalha é sempre pela narrativa que ficará na memória.